Encontre a derivada da função dada usando a definição. Diga quais são os domínios da função e da derivada. Bom, como que é a definição? Vamos nos recordar da definição. Vou escrever aqui, ó. A derivada de uma função f no ponto x, qualquer ponto genérico aqui, vai ser o limite, se ele existir, claro, de h indo para zero do seguinte quociente. F de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h. Bom, então nós temos que dizer se esse limite existe, no caso dessa função, e qual é o valor desse limite. Em primeiro lugar, a gente vai analisar o que? A expressão f de x mais h menos f de x. Então vou escrevê-la aqui embaixo. Ó. O que seria o f de x mais h menos f de x? Bom, aqui vai ser então x mais h na parte do x, né? Na parte da raiz quadrada vai ser também x mais h. Na parte do f de x, a gente vai subtraindo agora, então menos x menos raiz quadrada de x. Agora veja, tem valores aqui que podem ser cancelados. O x com o menos x. E a gente vai obter simplesmente h mais raiz quadrada de x mais h menos raiz de x. Só que é o seguinte, eu quero aplicar a regrinha para o limite, que é aquela regrinha que diz o seguinte, o limite do quociente, o limite da divisão, é a divisão dos limites. Só que isso só vale se o limite da função de baixo não for igual a zero. Veja, essa expressão vai ser dividida por h. Evidentemente, isso vai acontecer aqui e também aqui. Eu preciso de um jeito, um truque para transformar essa fração final aqui, a nossa última fração, em algo no qual eu possa aplicar a regrinha do quociente. Ou seja, embaixo não pode mais ser zero se o h tende a zero. Uma coisa assim. Então nós vamos tentar sumir com esse h daqui de baixo, transformá-lo em alguma coisa. Bom, o truque aqui que eu vou usar é um truque sujo, mas é um truque que vai ser bem legal, você vai gostar. É o seguinte, esse truque. Olha só, eu vou observar que o h é a diferença de quadrados. Olha só, que diferença de quadrados é essa? Simplesmente a seguinte diferença. Raiz de x mais h menos raiz de x vezes raiz de x mais h mais raiz de x. Por que isso aqui dá h? Ué, esse produto é a diferença de quadrados, lembra lá do ensino médio? Então, fica o quadrado do primeiro, que é x mais h, menos o quadrado do segundo, que é x. Isso aqui dá h. Então, eu posso substituir no denominador a expressão que eu acabei de utilizar. Então, em vez de h, eu vou escrever o quê? Vou escrever raiz quadrada de x mais h menos raiz quadrada de x, tudo isso vezes raiz quadrada de x mais h mais raiz quadrada de x. E em cima eu também posso fazer isso, porque tem o h lá. Então eu vou colocar aqui, em vez de h, eu vou colocar exatamente o que a gente acabou de colocar aqui embaixo. Então a raiz quadrada de x mais h menos raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x mais h mais raiz de x, e continua, né? Vou ter que prolongar um pouquinho aqui. Mais raiz de x mais h menos raiz de x. Agora, olha só que legal. A sacada é a seguinte. O raiz quadrada de x mais h menos raiz de x aparece aqui fora e aparece aqui multiplicando. Então, este quociente pode ser transformado no seguinte. Lá no numerador, a gente pode colocar o x mais h menos raiz de x aqui, né? Em evidência. E quem que vai aparecer no numerador? Vai aparecer o raiz quadrada de x mais h mais raiz quadrada de x mais 1, que é esse cara aqui. E embaixo, a gente já sabe que aqui tem a raiz quadrada do x mais h menos o x, tá? Continuando tudo, né? Que você já viu, que repeti 1000 vezes aqui, né? Beleza, então a gente tem essa igualdade. O que acontece? Simplesmente a gente sabe que isso aqui vai ser cancelado com isso aqui. E finalmente, a gente vai ter a seguinte expressão.
que é simplesmente raiz quadrada de x mais h mais raiz de x mais 1. E embaixo você vai ter raiz quadrada de x mais h mais raiz quadrada de x. Agora, observe, pela transformação que eu fiz, eu posso dizer que o limite desse cara aqui é igual ao limite do h indo para zero da expressão que eu acabei de apresentar, que é raiz quadrada de x mais h mais raiz de x mais 1, e aqui dividindo por raiz quadrada de x mais h mais raiz de x. E agora eu posso aplicar a regrinha de passar esse limite aqui de fora para o numerador e para o denominador. Porque embaixo, se eu colocar aqui o limite de h, a gente sabe que a raiz quadrada é uma função contínua, então aqui não vai dar zero aqui embaixo. Então a gente vai fazer isso aqui igual ao limite de h indo para zero do numerador, que a gente já sabe que é x mais h mais raiz de x mais 1, dividido pelo limite de h indo a zero de raiz de x mais h mais raiz de x. Agora é só calcular, né? Em cima, quando você calcular o limite disso aqui, só vai incidir sobre o raiz quadrada de x mais h, né? O resto continua igual. Bom, o limite disso aqui, quando o h vai para zero, é o próprio raiz de x. Então, em cima, a gente vai ter 2 vezes raiz de x mais 1. E embaixo, a gente vai ter o quê? 2 vezes raiz de x. Então, veja, essa é a derivada. Evidentemente, qual que é o domínio da função derivada? X maior do que zero, né? Porque se for zero aqui, não dá. E, evidentemente, valores negativos também não estão em questão aqui, números complexos. Então, a função derivada é essa. Aí você ficou com dúvida? Olha só, você já sabe derivar, né? Mesmo que você tenha que aplicar aqui a derivada por definição de limite, você já sabe as regrinhas. Então vamos ver o seguinte, ó. Vamos quebrar essa fração em duas. Vai ficar 2 raiz de x sobre 2 raiz de x, é 1. E a outra vai ser 1 sobre 2 raiz de x. Olha só, qual que é a derivada do x? É 1. Então a primeira tá beleza. Agora a segunda, derivada aqui, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que x elevado a meio. A derivada vai ser 1 sobre 2 vezes x elevado a menos meio, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x. Então, de fato, se nós aplicássemos as regras de derivação, que aqui seria a soma das derivadas, e aplicar as regras de derivadas polinomiais, nós teríamos o mesmo valor que obtivemos fazendo o cálculo pela definição de limite.